Olá, eu sou Gilberto. Você está no Filosofando na Penumbra. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Diretas já. Por quê? Em meu último vídeo, embora um legítimo sentimento de justiça me fizesse ser favorável às eleições após a iminente queda de Michel Temer, desde que, obviamente, se renovasse também o Congresso Nacional, a minha coerência se colocava em conflito com esse sentimento de justiça. Da mesma forma que eu fui contra a arbitrariedade do governo ilegítimo de Temer em propor as PECs oportunistas que tiraram os direitos da população, eu não me sentia honesto apenas porque convém aos valores que eu defendo propor uma nova mudança das regras no meio da partida. Ora, o meu raciocínio era simples. Se eu fui contra a PEC na ausência de uma ampla discussão da sociedade, não faria sentido reivindicar mais uma emenda constitucional às pressas, mudarmos mais uma vez a regra do jogo no meio da partida e partirmos para uma nova eleição, mesmo sendo o mais justo a fazer no momento. Pois é, nem sempre o mais justo parece ser o mais lógico. Ou seja, embora favorável de forma irrevogável que a população decida sobre o seu destino, o modo com que seria feito me faria entrar em contradição com o que critiquei daqueles que não concordam politicamente e que empurraram goela abaixo da sociedade medidas que nos afetam diretamente, sem qualquer tipo de consulta ou discussão, simplesmente porque as circunstâncias estavam a favor deles. Porém, confesso, eu mudei de ideia. E assumo esse posicionamento. Se antes eu estava em conflito entre um sentimento de justiça e a minha coerência intelectual, hoje me posiciono a favor da justiça. O que me fez tomar esse posicionamento, além das reflexões e diálogos que pude manter com valiosos amigos, mesmo após eu ter publicado o vídeo anterior, foram comentários de certos notáveis, se posicionando contra a mudança na Constituição nesse momento. Essas pessoas, embora tenham defendido com a maior cara de pau do mundo e de maneira canalha as mudanças constitucionais que reduziram o investimento em saúde, educação, nossos direitos trabalhistas, assistência social a quem precisa e a nossa aposentadoria, hoje fazem de tudo para que não se mexa na Constituição Federal. Como tentar manter coerência diante dessa canalice? Eu separei duas falas que ilustram bem isso, mas podemos encontrar outras figuras e certos movimentos, tipo como o MBL, usando a mesma canalice desses dois. Escutem esse áudio da jurista Janaína Pascoal. Traduzindo, na eventualidade do presidente Temer cair por quaisquer dos meios previstos em lei na Constituição Federal, o novo presidente será eleito pelo Congresso Nacional em 30 dias a partir da queda, única e exclusivamente para ficar até 2018. Em 2018, como previsto, uma nova eleição será realizada e aí sim uma eleição direta. Eu, como venho dizendo desde o início desse processo todo de depuração que nós estamos enfrentando, é muito importante que nós sigamos a Constituição Federal. Então, eu me mantenho firme no entendimento de que a Constituição Federal deve ser seguida, ela é nossa segurança. Existe aí uma PEC em trâmite, objetivando mudar a Constituição Federal, passando a prever eleições diretas e também antecipando as eleições. Isso é típico de Venezuela, isso é inerente ao bolivarianismo, contra o qual eu tenho lutado por todo esse tempo. Eu tenho tentado aplicar os mesmos critérios para todos os casos, porque eu sou uma pessoa da área do direito, e justamente por ser uma pessoa da área do direito, eu sou obrigada e me sinto confortável nesse papel em pedir que nós cumpramos a Constituição Federal. Então, assim, eu tomo a liberdade de enviar esse áudio, eu sei que é um pouco longo, para tentar passar para vocês a importância de, neste momento de crise, mais uma vez nós nos apegarmos à Constituição Federal, tá?
Fiquem com Deus. Eu sei que é um momento difícil, mas eu peço que estejamos firmes, com fé em Deus e com fé no homem, tá? No intuito de que essas pessoas poderosas percebam de uma vez por todas que a lei também serve para elas. E essa mensagem não será dada se nós não preservarmos a nossa legislação. Toda vez que tem um problema no Brasil, as pessoas criam um movimento para mudar a lei. Muda a lei que resolve. Não, nós não temos que mudar as leis nem a Constituição Federal, nós temos que aplicá-las. Quem tem que se adequar são os homens, sobretudo os homens de poder. Pois é. A musa jurista translocada de 10 entre 10 coxinhas, em 2016 publicou o seguinte Twitter em sua conta: essa PEC da Previdência é a prova de que Temer não se preocupa com 2018, mas com o país. Um presidenciável não mexeria nesse vespeiro. Ah, tá. Bom, sem contar o fato de que a Previdência não está falida, mas sim foi dilapidada em suas verbas através de remanejamentos para pagamento da dívida pública, esse sim o verdadeiro vespeiro que alguém menos canalha que o Temer poderia mexer. A jurista coautora do pedido de impeachment da Dilma, além de ter um bandido favorito, como ficou provado aqui, não se preocupou em nada que a Constituição fosse mexida naquela época. Como se nós não vivêssemos naquela época um período de instabilidade política. Mas agora ela paga de legalista hipócrita. Tem a pachorra de dizer que a lei não pode ser mexida e que os homens do poder e no poder, precisam se adaptar a ela. Ah, que bonito. Quando há menos de 6 meses elogiava seu bandido favorito, o homem no poder, por ter penalizado os pobres mexendo na Constituição, que ela diz, de forma absolutamente hipócrita, defender. Pois é. Outra figura carimbada se pronunciou sobre esse assunto esses dias também. Trata-se do patife Eduardo, filho do infame Jair Bolsonaro. Ele, assim como o pai, apoiou incondicionalmente as PECs do teto, da reforma trabalhista e a reforma previdenciária, que favorecem o grande capital e os especuladores, mas quando se trata de radicalizar a democracia, eles estremecem, como bons asseclas de torturadores da ditadura. Descaradamente, Eduardo Bolsonaro ameaça, com a sua típica truculência, que se reivindicarmos mais democracia, haverá retaliação e a lei do mais forte, podendo até as Forças Armadas intervir. Assistam o que ele diz. Ainda que seja o caso de vacância da presidência, a Constituição ela prevê eleições indiretas. Então o negócio é o seguinte: se for para pisar e seguir regras que não estão previstas na Constituição, vai valer a lei do mais forte. E ninguém quer esse caos nacional. Até porque, numa situação de desordem dessas, a nossa Constituição prevê que as Forças Armadas poderão intervir de acordo com o artigo 142 da Constituição. Então, um recado para a esquerda: segurem a sua onda, vamos seguir as nossas leis, respeitar as instituições, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça Federal, para que a gente não chegue a uma desarmonia e a uma desordem generalizada. Mais uma vez, essa preocupação legalista que essas figuras demonstram, seja por hipocrisia ou de forma violenta e criminosa, fazendo ameaças, só vale para aquilo que eles discordam, mas não para aquilo que eles querem que mude. Mesmo que faça com que a população pague com seu sangue e o suor aquilo que propuseram para salvar os seus ideais entreguistas, conservadores e liberais. Ou seja, essa defesa da Constituição está sendo feita por outros motivos, embora se alegue esse. Essa gente é muito canalha para afirmar que são contra as mudanças na Constituição, mas assim que a mudança lhe convém, lutam com unhas e dentes para que seja feita. Gente canalha mesmo. Por isso, é impossível que diante disso eu tente manter a minha coerência. Ainda penso que não deveríamos partir para uma eleição direta agora, a não ser que façamos um referendo. Mas diante desses patifes e desses canalhas, é preciso que seja feito algo já.
Que essa PEC seja aprovada e que na queda iminente do vampiro golpista possamos todos gritar a plenos pulmões. Diretas já. É isso, pessoal. Até mais.